nos harmonizar, para que a gente possa dar início à nossa fala de hoje, a doutrinária do atendimento fraterno, né? Hoje nós teremos nosso amigo Cleiton. Cleiton, eu vou ler uma mensagem e logo em seguida a gente faz uma prece. A mensagem é do livro Vigiai e Orai, onde ele nos dá frequência vibratória. Todas as coisas e todos os seres vivem interligados. Toda ação repercute. Nenhum ato se isola em suas consequências. Vivemos num emaranhado de ideias e sentimentos. O bem se expande em ondas que cobrem distâncias imensas. O mal se propaga com a mesma intensidade com que é praticado. O que acontece, Alhures, te alcança onde tu estás. Se te transformarem num foco de luz, extinguirás a sombra em torno de ti. O reflexo de tudo que te atinge combina com a natureza dos teus sentimentos. Quem não oferece sintonia para o mal não entra na frequência vibratória da desarmonia. E nesta sintonia, elevemos o pensamento a Deus, agradecendo a espiritualidade amiga, mentor espiritual desse trabalho, a nossa vovó Marilu. Agradecemos, assim, a todos que, nesse momento, estão ligados nesta sala virtual. E assim pedimos para que todas as energias cheguem ao nosso irmão Cleiton, para que ele possa desempenhar a sua fala de hoje. Assim, Jesus, divino mestre amigo, permita que possamos dar por iniciado a nossa doutrinária de hoje. Caro amigo, você tem 45 minutos na sua fala. É A muito, palavra está preciso com não. você. Um abraço. Obrigado. Bom, eu vou falar hoje sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Em Mateus, capítulo 7, versículo 15, tem um trechinho que fala: cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Bem, eu sou obrigado a fazer umas considerações iniciais aqui. Por que eu escolhi esse tema? Considerando que estamos no mês de abril, e é um mês que dedica o primeiro dia à divulgação de inverdades, é o dia da mentira, considerando que há um fenômeno nacional e talvez até mundial, andou-se bem frequente nos dias atuais, que são as fake news, né? E trata-se da divulgação de notícias falsas. E também considerando que estamos no ano eleitoral, né? E no ano eleitoral há um elevado número de promessas impraticáveis, né? Então, devido a tudo isso, nós resolvemos falar sobre, né, os falsos profetas, aproveitando o 1º de abril, fake news, eleições e também os ensinamentos espíritas. Bem, a advertência de Jesus durante o Sermão da Montanha marca o cuidado que se deveria ter com as ilusões e as seduções de impostores
Jesus percebeu o quanto as pessoas cansadas, os que estavam lá em torno dele durante o sermão da montanha, as pessoas cansadas, inseguras, sentindo-se fracas e frágeis, procuravam amparar-se em alguém. Quando a gente está frágil, necessitado, doente, carente, a gente busca desesperadamente algo em que se agarrar, como alguém que está se afogando. Ele vai em busca de qualquer coisa. E nesse momento é onde os falsos profetas se aproveitam do desespero das pessoas. Ao ver a multidão, Jesus teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 16. Jesus vira o risco que corriam de se deixar liderar por falsos profetas, que poderiam ser um perigo para os trabalhadores da vinha. O Evangelho segundo o Espiritismo reforça esses riscos, dedicando todo o capítulo 21 para essa questão. Enquanto o capítulo 20 ele fala do homem de bem, aqui ele vem falar de se precaver dos falsos profetas. O capítulo 21 denuncia riscos que corremos de nos expor a enganos e ilusões a partir do que lemos, veja bem, do que lemos, ouvimos e somos influenciados no dia a dia. Vejam bem, o capítulo chama a atenção não só para a figura tradicional do profeta, mas tudo aquilo que nos faz fugir da realidade. O capítulo é um alerta para tomarmos cuidado com a nossa tendência a nos alimentarmos de ilusões. A proposta desse encontro, então, é identificar os falsos profetas que podem atrapalhar nossa trajetória rumo à felicidade verdadeira. É verdade que as ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra nossas realidades amargas. Veja bem, as ilusões, de certo modo, são necessárias para a gente fugir da dor. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro lado, nos tornam prisioneiros da irrealidade, das ilusões. Para possuir uma mente sã, saudável, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugirmos dela. É imprescindível discernir o que queremos forçar que seja realidade daquilo que realmente seja realidade. Então, às vezes, a gente quer forçar um sonho, forçar uma fuga, tentando fazer daquilo uma realidade. E é preciso a gente identificar isso, para a gente não cair em armadilha e terminar sofrendo mais dores ainda. Isso foi escrito por Hamed na obra As Dores da Alma, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Observe que há pessoas que querem viver um sonho e não aceitam sua realidade. Isso é prejudicial ao espírito. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, ele prevê que haverá tanta mentira, tanto iniquidade, tanta coisa ruim, que até as pessoas que têm o coração bom deixarão de fazer caridade. Mas que aqueles que perseverarem, aqueles que estudarem as obras de Kardec, as obras de Cristo, se salvarão. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou o Cristo está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto
falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Essa parte tanto está em Mateus como Marcos. Então, quem são os profetas? Quais suas características principais? O profeta ele apresenta o poder de contestação. Tanto ele contesta como ele faz a gente contestar as coisas. Ele consola e ele faz isso despertar em nós a consolação. Ele encoraja e nos encoraja também. E talvez a principal característica seja a educação moral do homem. Ele tem a intenção de trazer o homem de volta ao caminho de Jesus, o caminho de Deus. O termo profeta tem vários significados. Pode ter o significado comum, que profeta é aquele que faz adivinhações, prognósticos sobre o futuro. Pode ter o sentido evangélico, que é todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O profeta é um mensageiro e intérprete da palavra divina. Em certo momento da vida, ele foi chamado por Deus de um modo irresistível, escolhido como seu mensageiro. Ele tem a inabalável convicção de que recebeu uma palavra de Deus e de que deve comunicá-la. É um homem que julga o presente e vê o futuro à luz de Deus. É enviado por Deus para recordar aos homens suas exigências e conduzi-los pelo caminho de sua obediência e de seu amor. O Primeiro Testamento, geralmente há um preconceito contra o Primeiro Testamento, mas até Kardec coloca isso. Tem uma historinhazinha que eu achei interessante colocar aqui. O primeiro Testamento conta a história de um profeta chamado Natã, que em uma conversa com o rei Davi, coloca a seguinte parábola. Havia 2 pastores, um com 100 ovelhas e outro com uma ovelha. Então, o pastor que possuía 100 ovelhas veio a matar o amigo que possuía apenas uma, para ficar com a ovelha dele. Ele então, o pastor Natã, o profeta Natã, pergunta ao rei Davi: que pena você daria para esse pastor que possuía 100 ovelhas e matou um amigo para ficar com a única ovelha que ele tinha? E o rei Davi, indignado, responde: merece a pena de morte. Então o profeta Natã diz ao rei Davi: pois é, esse pastor é você, rei. Você tinha todas as mulheres do seu reino e resolveu matar um amigo para ficar com a esposa dele. Essa esposa é a que veio a se tornar a mãe de Salomão. Até então, o rei Davi achava que vivia em conformação com a lei. Achava que praticava e que era tudo conforme a lei. Então, o profeta o colocou em confrontação os seus atos com as suas crenças. E ele pôde ver que estava errado. Então, a confrontação é uma das... Isso fazendo a instrução do próprio rei. A confrontação é uma das características do ensinamento dos profetas. A principal atribuição do profeta talvez seja a de instruir, ensinar o caminho da verdade e da justiça. Ele age como se fosse um médium do próprio Deus. Seus pronunciamentos já carregam a força da verdade e sua postura fala por si. O falso profeta pode até levar a verdade,
mas a sua postura o denunciará. É preciso viver a mensagem, ser o exemplo, de modo a estimular o outro que está lhe assistindo. Podemos encontrar falsos profetas em várias áreas. Podemos encontrar na religião. Na religião, eles provocam ilusões, enganos e desvio do caminho da verdade. Também temos os falsos profetas na religião, quando eles mantêm os povos na cegueira. É interessante para alguns profetas, alguns falsos profetas, ter esse público a financiar as suas delinquências, digamos assim. Então, é preciso manter esse público cego. Então, não vai, de maneira alguma, pronunciar algo que possa libertá-lo. Tudo em troca de privilégios e proveitos materiais. Quando mantém também pobre a espiritualidade de seus seguidores, ele faz questão de que eles não evoluam. Podemos encontrar falsos profetas na ciência, quando o indivíduo prega o materialismo através de leis científicas, quando ele nega a presença de Deus e a realidade espiritual em prol de algum experimento. O falso profeta também pode estar na política, quando ele promete coisas que não planeja cumprir, e quando sustenta candidaturas com base na mentira e na produção de ilusões. Tudo isso também é falso profeta. Os falsos profetas se caracterizam por iludir, enganar, desviar do caminho da verdade. Onde a mediunidade for comercializada, veja bem, onde a mediunidade for comercializada ou trocada por presente, podemos colocar aqui o exemplo do médium João de Deus, que abusou de inúmeras pessoas, tanto economicamente como sexualmente. Esse também é um bom exemplo de falso profeta dentro da mediunidade. Os espíritos tentam enganar, fazendo-se passar por espíritos superiores. Seriam os falsos profetas da erraticidade. Então, não só os encarnados, seres encarnados, podem ser falsos, agir como falsos profetas, mas até mesmo os espíritos podem agir como falsos profetas, transmitindo mensagens que não são reais. Nas casas espíritas também encontramos falsos profetas. Vejam que não só os encarnados podem ser falsos profetas, mas também os desencarnados. Bom, nós temos um caso, o caso foi relatado por Richard Simonetti no livro Uma Razão para Viver. Ele conta que um homem foi até um desses consultórios espirituais, se é que podemos chamar assim, aproximou-se do médium que havia incorporado um espírito e disse assim: olha, eu cansei de ser pobre. O senhor tem que me ajudar. Preciso dar um jeito na minha vida. E o sujeito lá, o espírito, foi e perguntou: o que o senhor quer que eu faça? Ele respondeu: ah, eu quero ganhar na loteria. Ah, mas isso é muito difícil. Mas eu sei que você pode conseguir. Por favor, eu preciso. Então o espírito ficou em silêncio e depois recomendou: tá bem, amanhã jogue esse número. E disse então para ele qual era o número que ele deveria jogar. O elemento, então, o sujeito, muito animado, vendeu tudo que ele tinha, televisor, o sofá, pediu dinheiro emprestado à filha, aos vizinhos, pegou tudo que ele tinha e foi para a loteria. Fez o jogo do número que o espírito havia recomendado, certo de que era o mais novo milionário. À tarde, no dia seguinte, à tarde, na hora do sorteio, ligou o rádio e ouviu:
23 mil. Ele, eita, meu Deus, é um número. Vai dar. 490. Eu tô rico. 493. Ele tinha jogado o mesmo número, só que o finalzinho não era 3, era 2. E o locutor repetiu o número premiado. Ele não se conformou. Houve um engano, dizia ele. Telefonou para a emissora de televisão. Perdeu por um único algarismo. Enterrou-se em dívidas. Piorou a situação que já era ruim para ele. No dia seguinte, ele foi até o consultório espírita, né? Aí foi lá o guia dele. Uma desgraça. Joguei o que eu não possuía e perdi. Mas o que houve? O senhor recomendou e eu dei. Recomendou um número e eu joguei. Então o espírito cheio de animação respondeu: Ah, meu filho, eu fico até feliz, quase acertando. Na próxima vez vai dar certo. For apenas um palpite, foi só uma coincidência. Andar perto, mas não serviu para ele. Certo? Isso é uma razão para ver. É só um exemplo de que até os espíritos também se passam por falsos profetas. Portanto, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está em Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Os charlatões e hipnotizadores também podem se passar por falsos profetas, simulando curas nos doentes e desesperados que os procuram. As revistas e jornais também há falsos profetas. Pode haver falsos profetas, quando dão conselhos sobre tudo, até sobre o futuro. Quando dirigem a nossa busca de felicidade para coisas materiais e para a indústria do consumo. É a propaganda enganosa. O exemplo disso eram os comerciais de cigarro. Quem lembra das propagandas de cigarro que passavam na TV, hoje são proibidas? Era uma maravilha as propagandas de cigarro. Então você era um super-homem, uma super-mulher, podia tudo, era aceito pela sociedade. Então quem fumasse obteria o sucesso. Inclusive era o nome da propaganda de uma marca lá, o Hollywood. Hollywood era o sucesso. Quem fumasse esse cigarro era o sucesso. Então, isso também é um falso profetismo. Dizer que você vai se realizar consumindo qualquer que seja produto, qualquer que seja um bem material. Então, como distinguir o profeta verdadeiro de um profeta falso? Pelos seus frutos. Toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 17. Também podemos reconhecer um falso profeta de um profeta verdadeiro pelo seu caráter, pelo caráter da pessoa. Os verdadeiros profetas não viviam às custas dos segredos de Deus, dos segredos que Deus lhe comunicava. Eles não comercializavam suas informações, não impunham nenhuma condição para fazer. Tinha o seu trabalho físico, a sua missão na terra. Podiam ser pescadores, podiam ser carpinteiros, ou qualquer outra função. E, no momento, praticar ação como um profeta, no momento à parte. Pode-se dizer que eram orientadores do povo, mas não viviam das consultas futuristas, de predizer o futuro. Pela finalidade do que é revelado, também podemos distinguir o falso do verdadeiro profeta. Os profetas de Deus não sabiam tudo. Sabiam apenas aquilo que ele, o Pai, lhes desvendava, e com uma intenção bem definida: prepará-los
para que fossem mais dignos dele, sabendo que era preciso fazer para vencer os obstáculos que se colocavam entre o povo e o Pai. Também podemos distinguir o falso do verdadeiro profeta pela importância da revelação. Os profetas não andavam sempre a incomodar o Pai para saberem das coisas comezinhas do dia a dia. Preocupavam-se com o futuro do povo e o aperfeiçoamento de sua relação com Deus. Forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo, a aparência do interior. Exterior atende à informação e ao revestimento. O conteúdo é a substância, é vida. O exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente aos olhos. O conteúdo alcança a reflexão, nos estimula a pensar, a sentir. A casa impressiona pelo feitio, mas o seu interior, contudo, é que ele decide o aproveitamento. O exterior consegue enganar. Tipo, um frasco que tem o rótulo indicando medicamento é capaz de trazer um corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar um explosivo. O conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Não há risco de engano. Isso foi dito por Emmanuel no livro Da Esperança, por Francisco Cândido Xavier. Mais importante do que se perguntar por que os falsos profetas insistem em fazer seu mercado, em comercializar suas informações, é mais útil, mais importante perguntar: o que nos impulsiona a sermos clientes desses falsos profetas? O que nos leva a procurar essas falsas soluções, essas ilusões? Por que nos dispomos a comprar, a pagar por essas falsas informações? É mais importante do que perguntar por que eles fazem isso. Talvez isso aconteça porque convivemos com a ilusão de que a posse material proporciona a felicidade. Talvez porque convivemos com a ilusão de que o poder e a fama garante o amor, a aceitação social. Talvez porque nós nos iludimos achando que a força bruta nos protege de uma agressão. Talvez porque a gente se ilude achando que a prática sexual sem limite traz uma gratificação integral. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância, com nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando em verdade não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham dinheiro e sexo como divindades supremas. Mesmo quando crescidos e maduros, sentimos medo de abandoná-las. Isso está na obra As Dores da Alma, de Hamed, por Francisco do Espírito Santo. O homem vive no mundo físico, no qual a ilusão da forma confunde a realidade. O que parece tem mais importância do que o que realmente é. O visível e o temporal, aquilo que é perecível, digamos assim, domina os sentidos em detrimento do que é invisível e do que sobrevive ao tempo. O tempo físico confunde-se com o tempo emocional, onde o passado e o futuro são vividos no presente, em detrimento do presente que deixa de ser vivido. Enquanto não aprofunda o sentido da realidade, a fim de identificar-lhes os conteúdos, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos anseios da solidão. Isso foi dito por Joana de Ângeles, a obra Amor, Imbatível Amor, por Divaldo Franco. Toda a vida animada e inanimada, aqui eu lembro da abertura do seu Walter, né? Toda a vida animada e inanimada é uma causa potencial de sofrimento incapaz de proporcionar satisfação duradoura. Iludir-se a respeito da realidade é a marca que define a ignorância. Então, quanto mais ignorante a pessoa é,
mais fácil de ser iludida por um falso profeta, mais difícil dela alcançar a felicidade verdadeira. É uma causa potente de sofrimento. Isso foi dito por Buda. Desejos irreais, prejudiciais, metas e valores pervertidos, falsas esperanças, ideias insensatas, tudo isso nos torna frágeis candidatos a vítimas de falsos profetas. A aceitação corajosa do sofrimento e do fracasso nos protege do engano, das suposições e das crenças ilusórias. Devemos nos submeter com dignidade a 10.000 alegrias, mas também a 10.000 tristezas. Dito por Buda. Fugir da realidade não trará felicidade nem paz verdadeira. O espírito de Erasto nos ensina que é preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Procurar evitar uma fé cega. A fé precisa ser raciocinada, você precisa questionar, precisa entender para poder aceitar. A psicanálise fala que não devemos nos esquecer que a felicidade da pessoa terapeuticamente fortalecida, a pessoa que submeteu-se a um tratamento, é uma felicidade reduzida e não a realização do princípio do prazer. É apenas uma situação ruim feita um pouco melhor. Ela entende o que ela está passando, mas ela não vai se desesperar. Ao contrário de querer realizar o prazer ao extremo. Freud assim respondia aos seus pacientes que indagavam quanto à eficiência da terapia. Mas você será capaz de convencer-se de que muito já será ganho se conseguirmos transformar sua miséria histérica em simples infelicidade. Veja que o que ele propõe é apenas a mudança do olhar, né, para com o que nos acomete. Se nós buscarmos enxergar os ensinamentos naquilo que nós passamos, nós podemos tirar proveito. E aquela dor vai diminuir. Mais uma vez, mais importante do que perguntar por que os falsos profetas insistem em fazer seu mercado, é mais útil perguntar o que nos impulsiona a sermos seus clientes. Nós somos vítimas de falsos profetas porque seu discurso vai ao encontro dos nossos desejos, de nossas carências. Talvez Jesus tenha achado importante nos alertar quanto aos falsos profetas, porque por trás deles, dando-lhes suporte, encontra-se a principal causa de nossas fraquezas, os nossos desejos. Os falsos profetas são apenas depositários dos nossos desejos, que nos afastam do caminho. E estamos chegando ao fim, mas cabe perguntar: que tipo de profeta nós buscamos? Aos que buscam profetas sobre recursos materiais, riquezas, posses, aos que buscam profetas sobre o poder, como eu posso ter dominação sobre os outros. O critério mais válido de todos se encontra concentrado no amadurecimento de nossas expectativas em relação a Deus, Jesus e profetas, missionários e de modo geral. Na realidade, encontramos aquilo que nós buscamos. Se o profeta que buscamos é aquele que nos garantirá dinheiro fácil, se arrumará ou trará de volta um namorado ou uma namorada, se é para acabar de vez com um problema espiritual, sem esforço de nós mesmos, então tendemos a encontrar profetas que possivelmente acabarão nos decepcionando ao longo do tempo. E por fim, cabe perguntar que tipo de profeta nós somos. Sim,
Cada um de nós também já agiu, age e agirá em determinados momentos como orientador, instrutor, aconselhador das pessoas que nos cercam. Pode ser em casa, no trabalho ou mesmo na rua. Então, tenhamos em mente, antes de mais nada, que cada pessoa tem o seu tempo. A nós cabe apenas passar o conhecimento que temos, mas devemos entender que a escolha deve ficar exclusivamente ao cargo do ouvinte. É importante não impor nosso ponto de vista ao outro que nos ouve, muito menos condenar suas escolhas que vierem a fazer. Haverá pessoas que ainda são sementes, tendo um longo caminho, germinar, crescer, florir, para só depois frutificar. Lembrando que o fruto ainda poderá vir azedo ou ser um mau fruto. Novamente pergunto: que fruto nós tensionamos ser? Examinando mais, entendemos que uma árvore necessita de bom solo, água de boa qualidade, sol na medida adequada. Esses itens, podemos dizer que são os estudos das obras de Kardec, associadas à aplicação com sentimentos. Emmanuel diz que existem dois lados no homem, ou existem dois homens, um homem espiritual e um homem material. O homem espiritual, de certo modo, estacionou por volta do ano 300, enquanto o homem material continuou evoluindo. De qualquer forma, em determinado momento futuro, esses dois homens andarão lado a lado quando atingirmos a nossa grandeza moral. Bom, gente, era mais ou menos isso. Lembrando que a gente precisa cuidar dos dois lados, não só se instruir, né, a mente, no caso, mas também instruir o coração. A gente precisa despertar os sentimentos, a gente precisa evoluir nesse sentido. Tem uma passagem que diz o Chico Xavier coloca, todo mundo procurava ele para perguntar como desenvolver a mediunidade, mas ninguém procurava para perguntar como desenvolver o amor. Precisa andar os dois. Não é só a instrução, nós precisamos também o amor, a caridade, isso precisa ir para frente. Mas não é só a caridade material, aquela de dar um alimento, um pão, mas a caridade de afeto mesmo, de se preocupar com o outro, de ouvir o outro, a preocupação de estar junto, né? De se dispor. Isso a gente precisa levar adiante também. Lá atrás, a gente falou que o profeta era um mensageiro de Deus. E o falso profeta, ele pode levar até a verdade, uma mensagem verdadeira, mas ele nunca será a mensagem. O profeta verdadeiro, ele não precisa sequer falar. Sua própria vida já é um exemplo. O exemplo de vida que ele dá já é uma mensagem. Ele em si já é uma mensagem. A forma como ele vive. Então, entendendo isso, a gente pode caminhar nesse sentido. Estudar as obras, que é alimentar bem a nossa semente, para que a gente possa vir algum dia dar bons frutos, ser um bom fruto, ser útil. O fruto ele serve não para a árvore, ele serve para quem está perto da árvore, para quem vai consumir, certo? Então, não é para nós, né, esse estudo, esse aprendizado, não é para nós. Sejamos aquela lâmpada que ilumina quem está à nossa volta. Né? Então, os nossos frutos devem servir para quem está em torno de nós mesmos, né? Para alimentar aqueles que estão desesperançados, né? Estão com alguma dor,
né? No processo evolutivo, passa-se por isso. Nós já passamos, estamos passando ainda, vamos passar por outros tipos de dores, e é isso. Obrigado pela atenção. Então, sua fala foi bem esclarecedora, né? Vamos aqui agora fazer apenas uma vivência do que você falou. Se na época em que Jesus colocou essas parábolas, que haverá falsos cristos e falsos profetas, numa época em que as coisas eram simples, você sabia que uma rapadura era uma rapadura, você sabia que um trigo era o trigo, mas nos dias de hoje, como identificar essas falsas profecias? O Cristo já nos alertava há 2000 anos. E hoje, nós temos a mídia como falso profeta, que não precisa a gente ir atrás dela, ela entra em nossas casas. Você não se esconde da mídia. Ela chega através do seu celular, da sua televisão. E eu lembro perfeitamente que eu era um verdadeiro símbolo de uma verdadeira ilusão. Porque a mídia chegou na minha casa e me colocou a Coca-Cola como um paraíso de doçura. E a Coca-Cola, ela chega com uma cara de uma ilusão de um prazer. E quantos de nós já não se deliciou de uma Coca-Cola? Como você falou do cigarro, da Hollywood. São muitos prazeres que vêm como uma falsa ilusão em que a mídia nos traz para dentro de nossa casa. Mas como identificar, através dessa mídia, esses falsos produtos? Como identificar uma fruta que chega em sua casa ou que você encontra? O próprio Evangelho nos diz. As árvores que dão mau fruto, elas não são uma boa árvore. A árvore que dá bons frutos é uma boa árvore. E como a gente identifica isso? Eu estou trazendo aqui mais esse lembrete, porque pode servir a muitas pessoas. Certa vez, eu andando pelo campo, encontrei uma árvore bem frondosa, com muita sombra, à beira de uma estrada, onde nós, cansados da caminhada, fomos nos deliciar da sua sombra. E logo encontramos embaixo da árvore vários frutos caídos no meio da estrada. E ali fomos logo enchendo as sacolas dos frutos. E alguém mais experiente perguntou: espera aí, como saber se essa árvore está dando bons frutos? Olha aqui o fruto, demonstra ser uma delícia. Você está vendo algum furo em alguma dessas frutas no chão? Algum animal se aproximou desta árvore para comer algum desses frutos? Por que tantos frutos no chão? Por que ninguém ainda os levou? Porque os animais ainda não comeram.
Esta é uma boa advertência. Quando encontrares a facilidade, as portas largas, tomai cuidado, porque pode ser uma árvore frondosa, mas de frutos não recomendados. Isso está no dia a dia de nossas vidas. E assim, agradecendo esta oportunidade, desta reflexão que nos trouxe sobre falsos cristos e falsos profetas, nós devemos nos alertar, como foi bem colocado para você. Há muitos na política, há muitos nas religiões, há muitos em todo lado, até mesmo bem próximo de você. Veja, para que você não caia na onda dos falsos profetas. E nesta sintonia, elevamos assim o pensamento a Deus, agradecendo o Pai, agradecendo a espiritualidade amiga, mentor espiritual desse trabalho, por tudo de bom que tem nos dado. E vamos pedir que a nossa irmã Antônia venha nos trazer a mensagem da prece final. Boa tarde a todos e a todas, encarnados e desencarnados. Neste exato momento, possamos assim agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Divino Mestre Jesus por este esclarecimento, que possamos fazer sempre a avaliação de nossas consciências, daquilo que vemos e escutamos, e possamos, assim, nesse exato momento, pedir aos céus todo o filtro de luz que precisamos na nossa caminhada, pedir aos céus que cheguem neste exato momento e ampare a todos os irmãos que se encontram conosco, sofredores, endurecidos, aqueles irmãos que vêm até nós, ouvir de nós uma palavra de esperança, como essa palestra, de nossa fé, de nossa coragem, que a nossa luz possa se unir às outras luzes que há no mundo, que possa, assim, fortalecer-se em amor, fraternidade e paz. Que chegue a todo lado da terra a luz que necessitam, o alimento espiritual que falta neste exato momento, as nossas crianças que possam ter a sua infância, a saúde e a inocência de que precisam. E pedimos aos céus que derramem a sua luz sobre os hospitais, as penitenciárias, as casas de anciões. Porque existe, sim, lugares insalubres, ambientes que precisam de amparo, e é daqui de onde nós estamos, neste exato momento, dispondo de nossa energia junto aos benfeitores, entregando tudo que temos para Deus e para Jesus, para que Ele possa fazer o bom uso, assim como nós que somos depositários, que possamos ser fiéis nos nossos propósitos e missões. Que todo aquele que aqui está possa crer em Deus e na sua obra, que possa crer especialmente em si mesmo, porque somos nós que construímos as nossas boas ações. Que possamos crer em nosso trabalho, em nossas preces, que elas cheguem ao mais longe que a gente possa imaginar. Transpasse assim céus e céus, iluminando todo aquele que crê e todo aquele que não crê, porque Deus diz que todas as profecias se cumprirão em seu nome. E por aqui estamos aprendendo como que se dá essas leis e como estamos aqui para não infringi-las mais. Que possamos, ó Mestre, ser digno
de libertação algum dia. Que possamos nos orgulhar, Senhor, do Teu Evangelho, que ele possa se interiorizar em nossas almas. E principalmente, ó Mestre Jesus, em nossas práticas. Ilumina a nossa casa espírita, Felinto Martins, cada trabalhador, o nosso palestrante de hoje e a sua família, e todos que aqui partilharam deste momento contigo, Mestre Jesus. Fica conosco, dá a tua paz, a tua sabedoria, por todos os séculos e séculos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre faz aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. A paz de Cristo permaneça conosco. Que assim seja. Graças a Deus. E assim finalizamos mais um atendimento fraterno nesta tarde. Agradecemos a todos. Muito obrigado. Muita paz. Boa tarde. Valeu, Cleiton. Amanhã tem a sopa. Não esqueça Tchau, que amanhã gente. tem a sopa, viu, pessoal? O dia da sopa é amanhã. E amanhã nós teremos a oportunidade de escolher o nosso tema do nosso aniversário. Amanhã vamos nos reunir para fazer a sopa e discutir o tema do aniversário. Um abraço, até amanhã. Beleza. Tá bom, beijo. Tchau, tchau.